Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais um vídeo de seleção brasileira. Já adiantei, falaremos muito de seleção brasileira aqui, hoje é só mais um desses vídeos. Antes de tudo, se inscreve, deixa o like para ajudar a gente, para você não custa nada, para mim me ajuda demais a entregar o vídeo e chegar a mais pessoas o nosso conteúdo que a gente está tentando fazer por aqui. Beleza? Vai ajudar bastante. Hoje, falar de um momento triste, claro, até dar uma baixada no tom, né, querendo ou não. Wesley cortado da seleção brasileira. Cara, eu nem imagino, eu falei isso no último vídeo, cara, eu nem imagino a tristeza que deve ser. Não consigo me colocar no lugar do cara. Pô, você ficar fora de uma Copa do Mundo por um jogo, velho. Assim, um jogo menos de uma semana, praticamente uma semana, né? Uma semana antes da estreia na Copa do Mundo. Você é titular da seleção brasileira. O esquema tá mudando por conta de você, para você ter mais protagonismo, para você poder atacar, ser lateral e etc. E você é cortado por uma lesão. Entender o que Deus quer na nossa vida às vezes é muito difícil. E, pô, se colocar no lugar de um cara desse, assim, deve ser uma loucura completa. Então, toda a força do mundo pro Wesley nesse momento. Sei que talvez ele. Talvez não, né? Muito provavelmente ele não vai ver esse vídeo. Mas toda a força do mundo pra ele e pra família dele. Porque, mano, deve ser um momento, assim, dilacerante no coração. Você ficar fora de uma Copa do Mundo, assim. Eu nem imagino os caras que não foram convocados e que tinham expectativa de ser, por exemplo, o João Pedro. Mas agora o cara que chega um jogo antes e é cortado por uma lesão. Eu não consigo nem imaginar. Mas a nossa função aqui é tratar disso e falar sobre como o Brasil vai jogar sem ele agora. É uma peça muito importante nesse esquema, o único lateral ofensivo que a gente tinha nas duas laterais. Então vai ter um trabalho o Ancelotti aí para corrigir isso. Ele corrigiu a rota um pouco do que ele fez na convocação também, trazendo um meio-campista a mais, que é o Ederson da Atalanta, tá indo pro Manchester United agora, baita jogador inclusive, foi convocado com o Alisson, com o Ancelotti já no começo do ciclo dele, né, no começo da era Ancelotti. É um bom meio-campista, vai ajudar. Assim, ele não via com muitas opções de lateral direito, né? Você tinha Vitinho e Paulo Henrique na pré-lista, na lista larga, que não ajudariam em nada, para ser sincero, com todo respeito aos jogadores, mas não tem como. Então ele optou por trazer um meio-campista a mais. Acredito que ele firme bem essa ideia de jogar com mais um meio-campista, jogar com 3 no meio-campo. Só que essa ideia era muito voltada para o Wesley, né? Vamos falar um pouco disso agora também. É... Eu tenho aqui algumas coisas que o Brasil pode fazer, que eu imagino, né? Cara, baseando na escalação de ontem, eu só troquei o Ibanes pelo Wesley e coloquei o Matheus Cunha na frente, porque eu imagino que essa vai ser a escalação na estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos semana que vem, tá? O Ancelotti falou que já tinha os 11, mas agora com essa lesão do Wesley talvez ele mude, colocando um ponto a mais, talvez, não sei. Vai desculpando aí que o nariz tá entupido, tá difícil. O que acontece? Eu imagino que se ele manter o Paquetá ali, talvez o Brasil perca um pouco de agressividade no ataque, de atacar espaço por aquele lado. Porque o que acontecia no jogo de hoje? Eu não sei se eu tenho essa imagem aqui. Creio que não. O que estava acontecendo? O Paquetá, ele vinha por dentro, o Rafinha baixava para a esquerda para jogar junto com o Vini ali, e o corredor direito ficava com o Wesley sendo ponta. O Wesley ocupava aquele espaço, dava amplitude e associava com o Paquetá como mais um meia ali. O Paquetá era mais um meia e o Wesley um ponta. Então, sem o Wesley, quando entrou o Danilo, por exemplo, o Danilo não deu essa profundidade, essa amplitude para a seleção brasileira. A seleção brasileira ficou pensa para o lado esquerdo sem o Wesley por ali. Então, talvez ele mude isso e entre com o Luiz Henrique ou com o Ryan por aquele lado, tá? Eu coloquei as duas opções porque eu não sei quem tá à frente nessa corrida. O Luiz Henrique é um cara que entra em segundo tempo e muda muitos jogos. Então talvez o Ryan seja o cara de entrar no começo do jogo e de fazer o jogo acontecer por ali. E depois no segundo tempo, com o decorrer da partida, entrar o Luiz Henrique com mais gás. Parece que, cara, eu não sei o que o Luiz Henrique tem, mas ele, quando ele entra no segundo tempo, ele é o Pelé. Quando ele entra desde o começo do jogo, ele é o Luiz Henrique, um jogador bom. Só que quando ele entra na ponta no segundo tempo, parece que ele causa um caos absurdo. Então talvez o Luiz Henrique seja esse cara a vir do banco. O que eu faria seria o Ryan por ali e o Hendrick de centroavante. É claro que eu entraria com o Hendrick de centroavante. Eu creio que ele vai entrar com o Matheus Cunha, por quê? Ele deu a chance pro Igor Thiago e o Igor Thiago não correspondeu. Hendrick entrou no segundo tempo e correspondeu. Na lógica, Hendrick seria o cara que entraria ali. Mas o Matheus Cunha tá há mais tempo com o Ancelotti nesse ciclo. O Matheus Cunha é um cara mais certo nessa convocação, é o camisa 9. Então, assim, possivelmente ele entre com um ponta de ofício ali na direita, sendo o Luiz Henrique ou o Ryan, para dar amplitude e velocidade. E o Matheus Cunha de 9, porque com 4 atacantes ali, talvez ele não precise de tanto um cara de área igual o Igor Thiago. Você tem mais gente chegando. Não é o que eu faria. Eu entraria assim, só que com o Hendrick, sem o Matheus Cunha.
mas talvez ele faça isso por ter mais confiança no cara. Acho que ele tá tratando o Endrick com muita calma, e uma calma até excessiva, uma calma chata, que eu já falei no último vídeo. Acho que o Endrick tem sido tratado durante a carreira dele em alguns momentos como café com leite, como alguém que, não, tem calma com o menino. Eu acho que é um talento tão bruto e tão absurdo que os treinadores e quem passou pela carreira dele até hoje tenta tratar com muita calma, colocando o cara nos melhores cenários. Eu acho que esse moleque tá pulando etapas desde que ele nasceu, ele tem que jogar. Tem que colocar pra jogar, tem que dar tempo de jogo, tem que dar minutagem, porque é um absurdo, é um fenômeno geracional desde que surgiu no futebol profissional. A gente tem essa expectativa nele, e não é porque ele é novo que a gente não pode colocar pra jogar. A Espanha ganhou uma Euro em 2024 com o Yamal, com 16 anos, o Nico Williams com 17 ou 19, uma coisa assim, jogando demais os dois, sendo protagonistas do time, o time girando em torno deles. O Yamal tinha 19 anos, 16 anos, ele coloca uma bola na gaveta contra a França, coloca o time na final. Então, assim, é algo a se considerar. O Endrick precisa ser tratado como o que ele é. Estão tratando o Endrick como um gatinho que você precisa cuidar bonitinho, que ele não é esse fenômeno todo ainda, vamos ter calma, ele vai chegar lá. Não, irmão, o Endrick é jogador de Real Madrid, ele foi emprestado pro Lyon, ele acabou com a Ligue 1, ele jogou demais, ele jogou Europa League, ele jogou demais, fez gol, ele jogou tudo que tinha pra fazer, jogou de ponta direita, jogou de 9, fez gol dentro da área, fez gol fora da área, cruzou bola e deu assistência. Então assim, gente, não tratem o Endrick mais como uma promessa, como alguém que talvez dê certo. Ele é jogador de Copa do Mundo, coloca pra jogar. Dito isso, o que eu faria talvez também é isso aqui, tá? Abrir mão de Ryan ou de Luiz Henrique pela direita, trazendo o Rafinha para aquele lado. Entendo que o Rafinha não joga mais por ali, o Rafinha tem jogado mais para a esquerda, do meio para a esquerda, da esquerda para o meio ali, associando com o Vini. Ele tem feito isso, fez isso ontem na seleção, tem feito isso no Barcelona muito bem. Mas eu sacrificaria um pouco dessa desconforto dele para jogar por ali, para trazer ele para a direita e adicionar um meio-campista mais, que seria o Danilo, na minha visão. Por quê? Você tem o Endrick, que já é um baita centroavante. O que eu faria? Sem ter o Wesley pela direita dando amplitude ali, eu preciso do Rafinha. Rafinha joga por ali. Rafinha na direita, eu gostaria muito de um lateral que ultrapassasse. O Ibanez não vai ser esse cara. O que eu faria? Povoaria mais o meio com o Danilo, que é um cara que também pisa no ataque, que também dá volume de jogo no ataque pro Brasil, junto com o Guimarães e o Casemiro, que tem muito controle de jogo, controlam o jogo muito bem na parte ofensiva. Então o Danilo poderia ter liberdade para pisar na área, para fazer gol, para finalizar, porque é o que ele sabe fazer de melhor, é pisar na área, é ser incisivo, é ser muito físico. E aí, o que eu geraria com esse jogo, tá? Tô colocando uma ideia tática minha aqui, não acho que o Ancelotti vá fazer isso, tá? Seria isso aqui. Vamos tentar explicar essa imagem aos pouquinhos, de trás para frente, talvez. Você tem uma linha de 4 atrás com Ibanez, Marquinhos, Magalhães e Danilo Santos. Douglas Santos. E acho que ofensivamente, com a bola no pé, ficaria assim também, tá? Mais ou menos posicionado assim. O que eu faria, que deu o gol do Brasil ontem, vou mostrar o gol aqui também, o gol do Bruno Guimarães. A gente já mostrou no outro vídeo, vou mostrar de novo. Uma pressão alta é o que eu faria. Endrick, Vini, Rafinha, Bruno Guimarães, Danilo, são caras acostumados a pressionar alto, pressionar em linha alta os adversários. Gabriel Magalhães, Marquinhos, Ibanez, Douglas Santos, são caras que têm capacidade de correr para trás se estourar uma cagada. Então o que acontece? Suponhamos que essa pressão foi quebrada. A bola entrou no camisa 5 ali, o Danilo não achou o cara, ele soltou no segundo volante, o time dos caras saiu pro ataque. Conseguiram quebrar a primeira pressão do Brasil. O Brasil tem uma linha de 4 parada esperando essa pressão ser quebrada para conseguir organizar defensivamente, sustentar a defesa até os caras retornarem dessa pressão. Então o que eu faria? Conseguiria organizar o time após uma pressão que deu errado. Você consegue organizar o seu time para pressionar mais uma vez o adversário. Por quê? Foi assim que saiu o gol do Brasil. O gol do Bruno Guimarães. O que acontece? Vamos explicar esse lance aqui. Na pequena área. Se você não viu, mas vamos ver de novo. Bola no goleiro, gatilho de pressão. O que é o gatilho de pressão que o Roger Machado falou, por exemplo, e que tanta gente repercutiu como se fosse ele falando grego? Porque foi mal explicado, talvez por ele também. A bola é passe para trás na defesa adversária, é gatilho, é motivo para que o seu time saia de trás pressionando. Sai, o zagueiro gritando, é volante, atacante, todo mundo chamando, sai para pressionar. O Igor Thiago veio, fez a pressão, tirou a linha de passe do zagueiro. O que o goleiro faz? Especula e acha o passe no meio. Por quê? O Vini tá pressionando o segundo zagueiro aqui, o zagueiro da direita, então o volante recebe com espaço. O volante recebeu, o Rafinha, ele faz uma movimentação perfeita. E aqui por esse lado, talvez seria o Danilo fazendo essa função do Rafinha. Na prancheta que eu mostrei agora, o Danilo faria essa função do Rafinha, de dar essa pressão, e o Vini seria esse cara mesmo que fez a ponta esquerda aqui do ataque. O Rafinha fecha o passe ao lateral,
Ou seja, passe pro lado ele não vai conseguir dar, ele vai ter que jogar pra frente. O volante se vê impossibilidade de jogar na frente, por quê? O Bruno Guimarães tá vindo fechando a linha, o Rafinha tá fechando o passe. O Rafinha é um fenômeno, velho. Ele fecha o passe do lateral, ao mesmo tempo que ele indica que se o cara der o passe no meio, ele vai cortar o passe. Então o volante faz o quê? Por dentro do Egito, o Brasil vou dar para o Bruno Guimarães, salta a pressão. Saltou a pressão, saiu na cara do fez o gol. Aqui, quando o volante, ó, ele olha, o Rafinha fecha as duas linhas. No que ele olha para trás, o Bruno Guimarães fala, ele vai tocar para trás, vou dentro dele. Por quê? Na pior das hipóteses, se o Bruno Guimarães erra o bote, ou se ele não tem tempo de chegar, é só um passe para trás. Não gera perigo pro Brasil. Mas o Bruno vai bem demais, rouba a bola. E aí, filho? Bruno Guimarães, cacuete de centroavante nesse momento. Ele jogou demais. Chapada excelente, camisa 8. Fenômeno. Gol do Brasil, comemora Bruno Guimarães. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tendo um time muito físico, e nesse caso aqui não teria o Igor Thiago, mas o Ender é um cara que consegue fazer essa pressão aqui que o Igor Thiago fez. Vamos mostrar aqui a pressão do Igor Thiago. O Igor Thiago faz uma pressão tirando a linha de lá que o Ender pode fazer muito bem. Isso aqui. O Ender que consegue fazer até com mais velocidade, tá? Menos presença, né? Menos tamanho, mas ele consegue fazer essa pressão muito bem. Assim como o Igor Thiago. Então acho que é uma função que ele poderia fazer. O Vini tá aqui, é a mesma posição, tá? O Vini faria a mesma coisa. E essa função do Rafinha sai jogando por dentro o Egito. Seria o que o Danilo fez. Quer dizer, seria o que o Danilo faria na prancheta que eu montei lá. Ele seria esse cara de subir a pressão quando necessário. Ele conseguiria subir aqui junto com o Bruno Guimarães. Sai jogando por dentro o Egito. O Brasil segue de bola. Bruno Guimarães. Bateu! E é gol do Bruno Guimarães. Então, o que eu quero dizer? E até tem um outro lance aqui. Imagens do Globoplay. Consegui mostrar bem. Olha aqui, como o Brasil tá penso pro lado de cá, no momento que o Wesley sai. E por isso é uma perda tão grande. Se eu não me engano, aqui o Wesley já saiu, tá? Quem tá na lateral direita, lá em cima, olha lá em cima no vídeo. Quem tá na lateral direita, lá na junção das linhas, é o Danilo. O que o Wesley fazia nesse momento? Ele avançava como se ele fosse um ponta pela direita. Então ele estaria mais alto no vídeo, ele estaria mais pro ataque ainda. Então o Brasil começou a jogar muito pelo lado de cá. No meio de dois. E nessa saiu essa jogada do Vini. Passou por dois, vem Carrinho. Ele consegue fugiu do Carrinho também. Baita jogada do Vini, Rafinha direto. Rafinha, em alguns momentos, de pisar mais no ataque. Por quê? Porque ele é um cara fisicamente absurdo. O Danilo, ele é muito bom fisicamente. Ele aguenta muito correr, corre demais. E é um cara que tem característica de pisar na área. Então ele pode ajudar o Brasil por aquele lado ali. É canhoto também. Então, assim, ele não faria o mesmo do que o Rafinha fez. Mas eu acho que ele poderia cumprir uma função semelhante, dando mais segurança defensiva por ser volante de origem. Mas trazendo uma característica mais de meio campo de fazer o jogo andar. A minha questão com essa escalação em específico seria o Rafinha na direita, o quanto que ele se sente confortável para fazer essa função, tendo em vista que ele não tem feito isso. Nem no Barcelona e na seleção brasileira o Ancelotti começou a trazer ele para a esquerda para deixá-lo mais confortável para jogar. Então possivelmente o Brasil tente isso aqui, tá? Eu imagino o Ancelotti talvez na estreia, vendo que com o Paquetá sem o Wesley e com o Paquetá teria pouca função no jogo, porque com bola ele não conseguiria associar com ninguém pela direita, o Brasil ficaria torto para a esquerda, a não ser que o Ibanez conseguisse dar sustentação e apoio ofensivo por aquele lado, coisa que eu não vejo acontecendo. Então talvez o Brasil entre assim com o Ryan ou com o Luiz Henrique por ali. Dito isso, se você gostou desse vídeo maravilhoso, tenho certeza que você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião, que isso ajuda demais a gente, certo? E é isso aí, nos vemos amanhã ou depois ou algum dia por aí. Tamo junto, fique com Deus. E é nóis. Melhoras pro nosso monstro Wesley, que ele fique bem, que o Papai do Céu cuide dele, da família dele, da parte mental dele principalmente, que nesse momento vai ser muito difícil. Não é uma lesão de LCA, não é uma lesão que ele vai ficar meses e meses se recuperando, imagino eu. Mas o cara perdeu uma Copa do Mundo, irmão, é até pior do que isso, imagino eu. No quesito mental, quesito psicológico, deve doer demais. Eu nem imagino, então todas as forças aí pro nosso mano Wesley. E é isso, tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu.